Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais uma aula do nosso curso, dessa vez a primeira aula de linguagens para o Enem. E antes mesmo de a gente falar de qualquer conteúdo, de resolução de qualquer tipo de questão, a gente precisa entender como é que funciona o processo de correção da prova de linguagens, aliás, das 4 áreas de conhecimento que têm provas objetivas. O que eu vou falar aqui nessa primeira aula, nesse primeiro momento da prova da aula de linguagens, a gente vai focar na prova de linguagens. No entanto, quando eu falo de TRI, a TRI funciona para todas as 4 áreas: linguagens, matemática, humanas e ciências da natureza. Então você precisa entender como é que o Enem te avalia, como é que funciona esse processo de correção, para aprender a driblar esse processo, para conseguir tirar notas mais altas nessas áreas, no nosso caso, principalmente na prova de linguagens. E aí eu vou te explicar como é que funciona essa TRI. Para começar, eu vou te mostrar que existem 3 formas de você responder a prova de linguagens e de humanas, de matemática e de ciências da natureza. A primeira ordem, que infelizmente, galera, é a ordem que quase todo mundo utiliza, é a ordem numérica. Pensando na prova de linguagens, eu começo da questão 1 até a questão 45 e não saio dessa ordem por nada. Isso é um perigo quando tem um sistema de avaliação como o do Enem, com a teoria de resposta ao item, que leva em consideração não a quantidade de acertos, mas a qualidade do teu acerto. Então, a gente já começa nessa aula aprendendo e entendendo que não é a ordem numérica que eu devo levar em consideração, muito menos a ordem aleatória. Hoje eu acordei com a ordem, com os números na minha cabeça e eu vou responder na ordem que esses números vão me dizer. Isso também não dá certo. Qual é a ordem mais adequada? É justamente a ordem pedagógica. É essa que eu vou levar em consideração. É essa que eu vou utilizar, porque é ela que vai levar em conta a TRI, que é uma sigla que significa Teoria de Resposta ao Item, que, como eu já falei, leva em consideração não a quantidade de acertos, mas a qualidade do teu acerto. É ela que vai levar em consideração o teu padrão de respostas. É ela que vai observar se você respondeu de forma coerente todo aquele bloco de questões. E para a gente entender um pouquinho melhor como funciona esse critério, eu vou simular aqui para vocês uma situação. Imagine que a gente tem essa corrida de obstáculos. E eu tenho aqui a atleta que vai saltar. Veja que ela está aqui no início, junto do obstáculo mais fácil, e percebam que o grau de dificuldade vai aumentando, cada obstáculo vai aumentando um pouquinho. Então é coerente que ela consiga saltar o primeiro, porque estava fácil, estava nas condições da atleta. Ela conseguiu o segundo, que estava um pouquinho mais difícil, mas ela ainda dava conta. Mas vai chegar uma hora que talvez ela caia. Mas por que ela caiu? E por que ela caiu aqui? Porque ele foi aumentando o grau de dificuldade e aqui realmente estava mais difícil, ou seja, chegou no limite dela. Mas essa queda nesse ponto foi coerente. Só não seria coerente se ela tivesse começado do mais alto para o mais baixo, do mais difícil para o mais fácil. Tivesse conseguido saltar o mais difícil, um pouquinho menos difícil, e quando chegasse lá no pequenininho, no mais fácil de todos, ela tivesse caído. Isso não seria coerente, tá? Então, é mais ou menos isso que o INEP quer observar. Se você erra, por exemplo,
uma questão fácil, mas acerta uma questão difícil, ele vai perguntar como é que isso acontece. Como é que você consegue acertar uma questão que era difícil, mas consegue errar uma questão que era fácil? Então é isso que a gente vai tentar driblar aqui na prova de linguagens. E aí eu trouxe esse exemplo para vocês. Considerem os itens verdes como acertos, considerem os itens vermelhos como erros. E aí o primeiro caso, o caso da Maria, observe que a Maria acertou as questões fáceis, considerem as primeiras como fáceis e as últimas como difíceis. Maria acertou todas as questões fáceis e errou todas as questões difíceis. Já o Vitor fez o contrário, ele acertou a mesmíssima quantidade de questões da Maria, só que ele acertou as difíceis e conseguiu errar as fáceis. Como assim, cara? Ele conseguiu acertar as mais difíceis, mas ele errou as que eram mais fáceis. Já o terceiro cenário da Carla, ela oscilou um pouquinho, mas eu não vou nem focar. Eu não quero nem que vocês prestem atenção tanto na Carla, mas na relação, na diferença entre o padrão de respostas da Maria e do Vitor. Vejam, os dois responderam e acertaram a mesmíssima quantidade de questões. No entanto, levando em consideração a forma como o Enem avalia vocês, olha como seria a nota de cada um. Veja que, mesmo tendo acertado a mesmíssima quantidade de questões, Maria vai ter uma nota maior do que a de Vitor. Maria fica ali mais ou menos na casa dos 600 pontos. Lembrando, isso é uma simulação. Isso pode variar bastante. E Vitor fica na casa dos 300 pontos. Diego, como isso é possível? Isso é injusto. Os dois não teriam que ficar com 500, já que acertaram metade? Na verdade, não. Olha o padrão de respostas da Maria. É um padrão de respostas coerente. Ela acertou as fáceis porque de fato estavam fáceis. Ela errou as difíceis porque chegou num grau de dificuldade que ela não conseguia mais alcançar. Mas isso é coerente, isso é esperado, isso pode acontecer. Agora, como é que eu vou justificar o padrão de respostas do Vitor? Como é que ele acerta as questões difíceis, mas ele consegue errar as fáceis? Ora, se ele acertou as difíceis, ele também devia ter acertado todas as fáceis, ou seja, ele deveria ter gabaritado. Se isso não acontece, então o INEP levanta algumas hipóteses nesse processo. Ou o Vitor chutou, mas o INEP não está querendo chutadores. Ou o Vitor colou de alguém que estava do lado. Às vezes acontece a prova do concorrente ao lado ser o mesmo tipo da minha prova. Às vezes acontece essa falta de organização e eu consigo colar do cara que está do meu lado. Eu colei justamente as questões difíceis. E o INEP também não quer isso. Ele quer avaliar as minhas habilidades, as minhas competências. E pensando nesse item e na necessidade que nós temos de seguir o padrão de Maria, eu não estou dizendo com isso que eu posso errar as difíceis. Não. Quanto mais eu acertar, melhor. Mas o que eu quero dizer é que eu não posso errar por nada as questões fáceis. Mas fica tranquilo, fica calmo, porque existe um padrão na prova de linguagens do Enem. Existem itens que são calibrados sempre como questões fáceis. E nessa primeira aula de linguagens eu vou mostrar justamente quais são os conteúdos que sempre são colocados como questões fáceis. Lá na próxima aula de linguagens eu trabalho os outros itens com vocês, itens considerados médios e até os difíceis, que inclusive quando formos responder a uma prova, a gente vai ter uma aula em que a gente vai pegar uma prova fechada e vai observar questão por questão. Essa eu resolvo agora ou eu volto para resolver depois, tá? Então, levando em consideração esse sistema de avaliação, eu tenho que driblar e tenho que entender qual questão eu faço primeiro, qual questão eu faço depois. E aí o top 5 das questões que são consideradas fáceis, eu coloquei aqui numa ordem, a gente vai trabalhar com essa ordem pedagógica. E o primeiro do top 5, o primeiro tipo de questão que eu tenho que fazer imediatamente são as questões sobre tipos textuais.
Por que esse é um tipo de questão considerado fácil? Ora, gente, só são 5 tipos textuais que a gente desde a educação, eu estou exagerando, educação infantil não, mas desde o ensino fundamental a gente fala sempre da narração, já no ensino fundamental, anos finais, a gente começa a falar de descrição, no ensino médio a gente fala com ênfase na argumentação, no caso do texto dissertativo argumentativo, mas a gente consegue perceber em um texto se predomina a narração, se predomina a descrição, se predomina a exposição, a argumentação ou a injunção. Então eu vou falar rapidinho sobre esses 5 tipos textuais. Vejam que em 2 minutinhos eu vou conseguir dar conta aqui com vocês desses tipos textuais, começando pela narração. Eu conto histórias, eu relato fatos. A gente aprende muito isso, a gente escuta muito isso desde a educação infantil e do ensino fundamental, anos iniciais, quando o professor, a professora vai trabalhar o conto, por exemplo, o conto de fadas. Era uma vez em um reino tão distante, uma linda princesa. Isso é narração. Quando eu vou contar para um colega algo que aconteceu no meu percurso entre a minha casa e o meu trabalho, entre a minha casa e o meu colégio, a minha escola, eu também estou usando o tipo textual narrativo. Já a descrição nós usamos para descrever coisas, pessoas, lugares, detalhar. Inclusive, gêneros textuais podem ter mais de um tipo textual. Se eu for pensar, por exemplo, num texto predominantemente narrativo, o Conto de Fadas, por exemplo, ele é um texto predominantemente narrativo, mas com trechos de descrição, porque lá no início do texto, o autor vai se preocupar, o narrador vai se preocupar em contar para nós, leitores, as características daquele ambiente em que as cenas vão acontecer, as características dos personagens, tá? Então, eu posso ter mais de um tipo textual em um mesmo texto, tá? Temos aqui a exposição, em que nós apenas conceituamos algo, por exemplo, quando eu vou trazer para vocês o conceito de substantivo, palavra que dá nome aos seres. Ele apenas expõe, não quer convencer ninguém, porque mesmo que eu não concorde com isso, não tenho o que mudar. Já a argumentação, aí sim, eu vou convencer, eu vou tentar mudar a opinião do leitor. É o que prevalece no texto dissertativo argumentativo. Já a injunção é o texto que ensina como fazer algo. Eu tenho aqui como exemplos a receita, o tutorial da internet, o navegador do GPS. Todos esses são textos de natureza injuntiva. E eu vou mostrar para vocês como é que uma questão do Enem sobre tipos textuais vai se comportar. Eu tenho aqui um texto que é uma letra de uma música do Caetano Veloso, que depois eu posso colocar o link da música para vocês ouvirem a parte. Mas lembrem-se, eu não vou começar a fazer a leitura da questão pelo texto. Eu começo sempre pelo comando da questão. Gente, isso serve para linguagens, isso serve para humanas, isso serve para matemática, isso serve para ciências da natureza. Eu vou começar sempre a leitura a partir do comando da questão. Porque dependendo de como esse comando se comportar, eu talvez nem precise voltar para fazer a leitura do texto. Ou, se eu precisar, eu vou fazer uma leitura mais assertiva, porque eu já vou ler sabendo o que é que a questão quer de mim. Então, o comando diz assim: é comum coexistirem sequências tipológicas em um mesmo gênero textual. Foi o que eu acabei de dizer. Um gênero textual, ele pode ter mais de um tipo textual, tá? Nesse fragmento, os tipos textuais que se destacam na organização temática são, ou seja, se você der uma olhadinha rápida nas alternativas, você percebe que cada alternativa traz 2 tipos textuais. Aí sim eu vou voltar para o texto, mas já vou voltar nessa perspectiva de buscar quais são os tipos textuais. Eu vou ler o comecinho para vocês, caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, já começo a perceber uma coisa. Eu tenho aqui uma ordem inversa dos elementos sintáticos. Se eu colocar na ordem
direta, isso já vai facilitar muito minha vida. Na ordem direta, eu pegaria o quarto verso e colocaria no início de tudo. Eu vou caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro. Percebam que eu não tenho aqui características de descrição, nem de exposição, nem de argumentação, nem de injunção. Eu já começo com características de uma narração. Outra forma de eu responder essa questão seria eliminando. Se eu já sei, por exemplo, que a injunção é um texto que me ensina como fazer algo. Aí eu lembro da receita, eu lembro do navegador do GPS, eu lembro da receita médica, eu lembro da bula do remédio, eu lembro do manual de instruções. Quando eu vejo essa letra, eu não percebo, mesmo que a gente parasse agora, você pode aí dar uma pausa no vídeo e fazer a leitura na íntegra, você não acha algo sendo ensinado aqui, você não encontra isso. Não tem nada sendo ensinado a ninguém. Então eu já elimino a possibilidade do texto injuntivo. Então, onde é que eu tenho injuntivo? Letra C e letra E. Eu já elimino essas duas. Só que eu também percebi que prevalece a narração. Eu só tenho narração, gente, nas letras D e E. Só que eu já eliminei a letra E porque não tem aí a natureza injuntiva. Então já mato essa questão rapidinho. Letra D, um texto narrativo e descritivo, pois o enunciador conta sobre suas andanças pelas ruas da cidade, ao mesmo tempo que descreve essa cidade. Ou seja, eu nem precisei fazer a leitura na íntegra, eu fui por eliminação e concluí muito mais rápido essa questão. É uma questão que a gente faz em 1 minuto. Se eu tenho aí uma média de 2,5 minutos até 3 minutos por questão, então eu já vou ganhar tempo para a próxima questão. Para uma questão que lá na frente vai exigir mais de mim, ou até para investir um pouco mais na redação. Tá? Então, vejam como foi fácil essa questão sobre tipos textuais. Vamos para o segundo item, ainda no top 5. Gente, quando eu coloco o top 5 aqui, não significa que você tenha que responder nessa ordem. Qualquer item do top 5 você pode responder primeiro. Se a questão 6, já que as 5 primeiras são de língua estrangeira, se a questão 6 aparecer um item que eu coloquei aqui como 3, pode colocar, tá? Eu só enumerei para facilitar a nossa compreensão, mas do 1 ao 5 todas são consideradas fáceis, tá? No item 2 eu trago questões de gêneros textuais, também consideradas fáceis. E aí você pode dizer, Diego, como assim? Eu tenho centenas de gêneros textuais, como é que eu vou considerar questões de gêneros textuais como questões fáceis? Ora, o Enem, o INEP não cobra de você características de cada gênero textual. Se fosse assim, realmente seria bem difícil, bem complicado a gente colocar como uma questão fácil. Mas o INEP só quer saber de vocês a função social daquele gênero textual. Aí facilita muito a vida. Eu coloquei aqui alguns exemplos de tantos gêneros textuais que nós temos, e por mais que eu não saiba escrever, por exemplo, uma notícia, eu não saiba exatamente, não lembre exatamente quais são as características da notícia, eu consigo perceber a função social, contar a um público, a um determinado público, sobre algo que acontece, que vem acontecendo na sociedade. Então veja como fica bem mais fácil quando eu trabalho, quando eu preciso dar conta apenas da função social e não das características. E aí eu trago outro exemplo de questão também do Enem. Todas as questões aqui elas foram retiradas de provas do Enem. Essa aqui é uma letra de uma música. Depois eu coloco também no grupo o link da música para vocês. Mas perceba, é uma música bem conhecida. E quando eu já conheço a música, gente, isso aqui facilita tanto a minha vida. Quando eu já dou conta dessa música e já sei o que ela representa. Mas enfim, imagine que você não conheça a música, você não saiba, mas aí você vai ter que fazer a leitura, obviamente, mas lembrando, eu não vou começar a leitura pelo texto, e sim pelo comando. E aí, gente, eu costumo dizer que o autor dessa questão ele já tem um lugar guardadinho no céu,
porque ele foi muito gente boa, gente. Olha, se eu não sei o que é um epitáfio, que está ali como título da letra da canção, ele vai me dizer o que é um epitáfio. Olha como ele facilita a minha vida. O gênero epitáfio, palavra que significa uma inscrição colocada sobre lápides, tem a função social, ele ainda diz a função social, gente. Tem a função social de homenagear os mortos. Nesse texto, a apropriação desse gênero no título da letra da canção cria o efeito de... Então veja, ele não quer mais saber a função social, até porque ele já colocou no texto qual é a função social. Homenagear os mortos. Ele me disse o que é um epitáfio e ele me disse qual é a função social. Voltando para a letra. Se eu lembrar dessa melodia, se eu lembrar dessa letra, e eu perceber que é como se o eu lírico estivesse aqui em um leito de morte, sabendo que está prestes a falecer, e ele começa a refletir sobre a vida, sobre o que ele fez, ou melhor, sobre o que ele devia ter feito, mas não fez, e agora não adianta mais reclamar porque ele não tem mais tempo para isso. Ou seja, eu tenho aqui uma sensação de arrependimento, não pelo que ele fez, mas pelo que ele deixou de fazer, pelo que ele poderia ter feito, mas não fez. Quando já dou conta da letra da música, então fica muito mais fácil a gente perceber qual foi a intenção do autor da música em colocar como título a palavra epitáfio, para sugerir que está no fim da vida. Qual é a alternativa, gente? Expressar desejo de reversão de atitudes. Ele gostaria muito de voltar. Ele gostaria muito de refazer esse trajeto, mas ele não tem mais como. Acabou. É o fim da linha, é o fim da vida. E ele faz isso arrependido. Inclusive serve até como reflexão para nós, todos os dias. O que estamos fazendo da nossa vida? Estamos vivendo ou somente sobrevivendo? Fica essa reflexão para você também, tá? Vamos para o outro item. Questões sobre funções da linguagem. Eu vou falar aqui bem rapidamente, mas em uma das próximas aulas, na verdade, vão ser 2 aulas específicas sobre funções da linguagem, porque nós não podemos perder por nada questões sobre funções da linguagem. Pessoal, eu já vi edições, levando em consideração que eu tenho 45 questões de linguagem, mas eu tiro 5 de língua estrangeira, então me sobram 40. Eu já vi edições do Enem em que das 40 questões, 5 eram de funções da linguagem. Pessoal, é um item, é um conteúdo fácil, que a gente vai ter 2 aulinhas. Em 2 aulinhas apenas você vai sair daqui maravilhoso com as funções da linguagem, sabendo, dando conta de tudo e não confundindo mais uma função com a outra. Então, se eu tenho um conteúdo que é muito fácil, e ele pode aparecer em até 5 questões em um mesmo bloco, olha, isso aqui eu não posso perder por nada, gente. Às vezes nas questões, nas provas de ciências da natureza, por exemplo, você tem 45 questões e das 45 são 45 assuntos diferentes. Olha, na prova de linguagem eu tenho essa facilidade. Às vezes eu tenho um item que é considerado fácil e ele aparece em 2 vezes, em 2 questões, em 3 questões, em até 5 questões. Então, por isso que eu não posso perder por nada. Lógico, hoje eu vou dar só uma palhinha para vocês, mas não se preocupem, porque eu vou ter, já na terceira aula, na terceira e quarta aulas de linguagem, nós vamos falar sobre todas as funções da linguagem com muito cuidado, com muita calma, muita paciência para você entender. Mas observe que são 6 as funções da linguagem e 6 elementos da comunicação. Cada função da linguagem evidencia um desses elementos da comunicação. A função emotiva ou função expressiva coloca em destaque o locutor, que é aquele que fala no ato de comunicação. A função conativa ou apelativa coloca em destaque o locutário, o receptor. A função poética coloca a mensagem, o texto em destaque. A função referencial coloca o referente, o contexto, o assunto em destaque. A função metalinguística coloca o código e a função fática coloca o canal em destaque. A gente vai entender com muito mais calma, muito mais clareza nas aulas 3 e 4 como eu faço isso. Mas eu já vou colocando como exemplo para vocês uma questão, como é
que o Enem cobra isso da gente? Eu vou chamar a atenção de vocês para uma coisa, já dando um spoiler aqui. Lá na função poética, a terceira função aqui, ela coloca a mensagem, ela coloca o texto em destaque. E uma das formas de o autor colocar o texto em destaque é quando ele chama a atenção para a própria estrutura do texto. E uma das formas de ele fazer isso é usando repetições. Ele repete muito, ele faz rimas, ele coloca palavras parecidas que dão ideia de repetição. A gente sabe que em um texto meramente técnico, como dissertativo argumentativo, por exemplo, eu não vou fazer isso porque seria um problema de coesão textual, mas eu posso fazer isso quando eu tenho um texto literário, quando eu faço isso de propósito. E acontece isso nesse texto aqui, ó. O vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores. E a minha vida ficava cada vez mais cheia de frutos, de flores, de folhas. Eu não vou nem terminar a leitura, gente. Já percebam aqui essa repetição. Então, o vento varria, o vento varria, o vento varria. Percebe-se claramente que o autor queria chamar a atenção, antes de mais nada, para a estrutura do texto. Para só depois eu começar a fazer uma interpretação e ver qual era o contexto, qual era o assunto. Mas antes de mais nada, ele me chama a atenção para essa estrutura. Então, fica mais fácil. Por mais que o comando, nesse caso, seja bem simples, ele quer que eu diga qual função da linguagem predomina. Eu não tenho nenhuma alternativa, aliás, nenhuma função que se repita em alternativas. Então, se a gente percebe muita repetição no texto, claramente eu tenho a função poética. Vai ficar bem mais fácil para vocês depois das aulas 3 e 4, para a gente entender todo esse processo. Mas eu trago outra questão também sobre funções da linguagem. Percebam que eu tenho um texto de natureza informativa. E quando eu tenho um texto de natureza informativa, eu tenho a função referencial também, tá? Mas aí eu percebo também um vocativo, 14 coisas que você não deve jogar na privada. E isso ele usa como título e ele continua como se o título já fizesse parte, já fosse o primeiro, já fosse o tópico frasal. E ele continua dizendo assim: nem no ralo, elas poluem rios, lagos, mares. E aí eles vêm dizendo, o texto vem dizendo, colocando uma série de itens que eu não posso jogar na privada, nem no ralo. Ou seja, tanto é um texto informativo, que tem natureza... Já estou adiantando aqui, gente, sem olhar o comando, porque trata-se de uma questão de funções da linguagem. Então já fica claro isso para a gente. Eu tenho um texto de natureza informativa, ou seja, referencial, mas eu também tenho... eu estou ensinando, o autor está ensinando como fazer algo. Então, percebam que o comando agora já ajuda bastante. Só que nesse caso ele não vai me dizer qual é ele não vai querer que eu diga qual é a função. Ele já diz lá no comando: o texto tem um objetivo educativo. Nesse sentido, além do foco no interlocutor, que caracteriza a função conativa. Por quê? Porque ele vai ensinar o receptor como fazer algo, ele chama a atenção do receptor. Predomina também nele a função referencial, que busca... Gente, se eu já sei o que é que cada função faz, eu sei que a função referencial tem natureza informativa. Olha aqui a resposta. Ou seja, se eu tivesse feito esse caminho sem nem voltar para o texto, eu teria resolvido essa questão sem nem olhar para ele. Porque, na verdade, o que ele quer que eu justifique é o que é que a função referencial faz. Dentre as alternativas, a única que fala de informar, de transmitir uma informação, é a letra B. As outras, vocês vão percebendo que na aula específica sobre funções da linguagem a gente vai voltar com essa questão, mas vocês vão percebendo nos outros itens que as outras alternativas são especificamente de outras funções da linguagem. Então, quando eu domino plenamente a função da linguagem e qual o elemento da comunicação que ela enfatiza, eu consigo responder rapidinho uma questão dessa. Já partindo aqui quase para o fim,
Eu ainda tenho questões sobre variedades linguísticas. Vamos ter uma aula específica para falarmos sobre as variedades linguísticas, mas eu já adianto aqui que quando eu falo de variedades linguísticas, eu tenho a variedade padrão, regida pela gramática, e as variedades não padrão. E aí trouxe exemplos de variação regional, social, histórica, situacional, que é a variação de registro. Nós vamos falar item por item em uma aula específica sobre as variedades linguísticas. Mas observe como se comporta uma questão. Nesse caso, eu tenho um comando, considerando as informações acima. Imagine, veja que eu não li as informações acima ainda. Está falando sobre a escrita e situação, contexto. Considerando as informações acima, imagine que você está à procura de um emprego. Gente, preste atenção. Uma das coisas que eu já antecipo para vocês, antes mesmo da aula específica sobre funções da linguagem, é que a variedade padrão não é mais legal que a não padrão. As variedades não padrão são tão válidas e importantes quanto a variedade padrão. O que eu vou levar em consideração é qual o contexto em que eu vou utilizar essa variedade linguística para ir fazer a escolha da variedade linguística adequada. No caso de uma entrevista de emprego, se eu estou procurando um emprego, o que é que se espera acerca do uso da linguagem? O que é que se espera na variedade? Que tipo de variedade linguística eu vou utilizar? Acompanha comigo. Imagine que você está à procura de um emprego e encontrou duas empresas que precisam de novos funcionários. Uma delas exige uma carta de solicitação do emprego. Ao redigi-la, Gente, é como se fosse uma entrevista de emprego, só que nesse caso é uma carta escrita. Se eu estou falando de um âmbito profissional, espera-se que eu evidencie a norma padrão, que eu utilize a variedade padrão da língua portuguesa. Então veja como também são fáceis as questões sobre funções da linguagem, sobre variedades linguísticas. A gente vai ter uma aula específica para isso, com resolução de algumas questões específicas para vocês perceberem quanto é fácil. E para a gente terminar o top 5 e terminar essa primeira aula de linguagens, são considerados fáceis também questões com textos híbridos, que são os textos com elementos verbais e não verbais. Questões com textos apenas não verbais, apenas imagens. Gente, imagem ajuda pra caramba. E questões de textos verbais curtos, textos verbais pequenininhos, que geralmente são questões de interpretação de texto, mas que por serem curtos eu faço uma leitura ali em 30 segundos e geralmente eu consigo entender muito rapidamente. E eu trago como exemplo esse texto misto, esse texto híbrido. Ele traz e faz inclusive um trocadilho com pet. E ele coloca assim. Primeiro, de um lado ele tem uma garrafa pet, do outro lado ele tem um cachorrinho que é um animal pet, um animal doméstico. E de um lado ele coloca, esse pet é descartável, esse outro não. E aí ele traz uma outra mensagem forte, ele diz assim, abandono é crime, traz inclusive uma lei para justificar essa campanha. E aí vem o comando. A associação entre o texto verbal e as imagens da garrafa e do cão configura recurso expressivo que busca o quê? Gente, eu tenho aqui pet, garrafa, pet, animal. Mas eu também tenho outra palavra forte aqui, um outro comando forte. Abandono é crime. Então, a alternativa vai ser sensibilizar o público em relação ao abandono de animais domésticos. Tem um distrator aqui que seria a letra C, incentivar campanhas de adoção de animais em situação de rua, mas a campanha de doação só acontece porque já existem animais que primeiro foram abandonados. Então, o foco desse texto, deixa eu voltar aqui no texto, é
falar do abandono, não pode abandonar animais e não incentivar a adoção de animais. Eu só preciso incentivar a adoção de animais porque primeiro alguém já foi lá e abandonou esse animal. Esses 5 itens que a gente chama de top 5, gente, você não pode perder por nada. Na próxima aula eu falo quais são os outros itens considerados médios e difíceis. E depois, a partir da terceira aula, nós vamos focar. Nós vamos ter aqui muitas aulas com muitos treinos, com muitas resoluções de questões, muita resolução de questões só sobre esses itens que são considerados fáceis. E aí, a partir do primeiro simulado, quando a gente perceber que quando eu perceber que vocês já estão arrasando nesse top 5, é que a gente começa a avançar para os outros itens, que são considerados sempre médios ou difíceis. A gente termina aqui a primeira aula de linguagens. Um abraço para vocês, bons estudos e até a próxima aula.